Aqui é Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído aqui no Podbus 64. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um comentário aqui. Acesse bus64.com.br para mais informações sobre os cursos da Bus 64, gestão de operação, gestão de manutenção, palestras e outros eventos e até consultoria técnica voltada à operação e manutenção do transporte de passageiros. Seja um membro apoiador do canal, por R$ 6,99 por mês, você contribui com a gente para a gente continuar a nossa viagem aqui, né, e ajuda a gente a chegar mais longe com esse propósito de mostrar o lado bom do ônibus. Queria agradecer os parceiros, os grandes parceiros do canal Podbus 64, Moreflex, maior performance e menor custo. Moreflex, a fabricante de borracha de pneu para o seu ônibus, né, uma borracha de qualidade. Os caras tá passando aqui na nossa televisão aqui no fundo. Grandes parceiros do Moreflex, um grande abraço a todos da Moreflex. E você que está com problema de pneu aí, alto custo de pneu, a melhor borracha está aí, é Moreflex, juntamente com a Jancap. Seu pneu merece Jancap. Jancap é recapadora de pneus. O pessoal da Jancap fez uma parceria com o canal e está recapando pneus com qualidade aí para as empresas de ônibus. Está aqui a borracha dos caras, que não me deixa mentir, qualidade 1000%. Jancap, grande abraço aí ao pessoal da Jancap também. E com vocês, Paula Ferraz, motorista Cometa. Motorista Cometa, hein, Paula? Seja bem-vinda. Obrigada. Você chegou, a gente já trabalhou junto em outras empresas aí, deve ter se recordado, eu também me recordei um pouco, conheço a família, deixar todo um grande abraço meu, já agora nesse início, para toda a família Ferraz aí, do transporte aqui do Grande ABC. Obrigado. Né, em especial para o Jair, para o Valdemir. E seja bem-vinda, conta pra gente como é que você foi parar no busão e como que foi sua jornada aqui até chegar no Grande Cometa. Então, quem me ajudou, e principalmente foi os meus tios, né, a entrar. Comecei como monitora na Diastor, depois de 6 meses passei para motorista, eles estavam precisando, aí fui trabalhar do outro lado da balsa. O outro lado da balsa, na época chamava Matão. Matão, Aí tem que ser piloto, hein? Tem, lá Não pode. tem. Primeiro comecei, fiquei aqui uns 6 meses ainda, mas com criança especial. Uma delícia trabalhar com eles. Me conta assim, como que foi essa sua experiência, por mais que foi um tempo curto, mas eu sei que é uma experiência muito marcante, né? Trabalhar com as crianças especiais no transporte escolar e a monitora precisa segurar todas aquelas crianças sentadas, amarradas no cinto ali, né? Para garantir a segurança delas. É um trabalho muito difícil, eu tenho falado aqui no canal. Conta como é que foi essa sua experiência É lá. verdade. Quando eu comecei, né, como para mim era novidade, cheguei, todas especiais, eram 36 crianças, um micro com 2 monitoras, e eu falei assim, meu Deus, né, e eram surdas e mudas, as crianças, e deficientes auditivas, né, elas eram, e algumas deficientes físicos e mental. Mas era muito legal trabalhar com elas, né? Porque elas ficavam prestando atenção em você e quando você às vezes ia dar bronca nas crianças auditivas, elas viravam assim o rosto para o vidro. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu dou bronca nessa criança? Não tem como, né? Porque você vai falar com uma criança que não te escuta. Sim. Aí eu falava, meu Deus do céu. E eles colocam um apelido em você, né? Como se fosse. Eles me chamavam assim, né? Colocavam, porque eu usava umas prisilinhas, né? Aí eles faziam... ia fazer assim, para me chamar. E eu achava muito engraçado, né? Era muito gostoso. Eu costumo dizer aqui que assim, eu trabalhei nesse escolar que você trabalhou também, que hoje é de Astor, né? E trabalhei, eu acho que antes do pai de 2000, mais ou menos, eu tive uma temporada lá no início da Diastor, e eu costumo dizer que mudou minha vida, trabalhar lá com essas crianças. Imagino para a monitora que está ali diretamente, né? Eu não tinha o apelido né, como esse que você citou, mas quando eu ia numa porta de uma escola para olhar o embarque, o desembarque, aquela fiscalização que fazia,
algumas crianças me chamavam de tio, né? E aí eu tinha que ir ali conversar com elas, mas sempre com muito cuidado, com muito carinho, e ver o esforço das monitoras e das motoristas e dos motoristas, né? Nesse transporte é uma coisa que muda a vida da gente. Eita. Já falei várias vezes aqui, então vou deixar um grande abraço aí a todas as monitoras que estão ainda aí no transporte escolar, não só aqui na Diastur, como no Brasil inteiro, né? E todos os motoristas e motoristas que estão aí no transporte escolar, no fretamento escolar. Grande abraço para todo mundo. E vamos seguir com a jornada da Paula aqui. Depois foi para motorista lá no Matão. Para dirigir naquela terra não é coisa. Não é um trabalho fácil. Na época que eu trabalhei lá, eu saí do micro, né? Eu fiquei um tempo ainda saindo com motorista, fiquei 6 meses também aqui, mas com criança especial. Ajudava as monitoras da mesma forma, né? Como eu já tinha trabalhado de monitora, então para mim não tinha problema nenhum. Até a gente trabalhava numa escola aqui no Ruge, que eu achava engraçado que tinha uns GCMs que ficavam lá, né? E aí o pessoal falou assim pra mim, Paula do céu, se você soubesse. Falei, o que aconteceu, gente? Falou, tinha um GCM novo aí que ele falou assim pra gente, todas as crianças aqui são assim, 20 e poucos anos, mas pra gente é com criança. Sim. E aí ele falou, mas só aquela ali que parece ser normal, né? Aí ele falou, aí a monitora falou assim, mas aquela ali é monitora, ela não é... Ela não é das crianças. Confundindo com uma das crianças, né? Falei, tudo bem, né, gente? Não tem problema me confundir assim. E aí, quando eles me fizeram o convite para ir para lá, para o Matão, né? Eu falei, vou, né? Era com carro convencional, tudo. Aí a gente foi. Não conhecia nada. Eu falei, gente, como é que vocês sabem onde tem que parar nos pontos aqui? Porque os matos é tudo igual, né? Para mim não tinha diferença. Aí eles falaram assim, Paula, com o tempo você vai saber aonde é um arbusto tal, que tem uma árvore tal, uma folhinha diferente ali. E eu falei, até parece que vai ser assim, né? Aí eles falavam, não, é assim mesmo. E aí com o tempo eu fui e falei, e não é verdade mesmo que você decora pela árvore, pelo mato, pelo caminho? É muito engraçado, né? Legal isso. E a gente trabalhava junto... Tinha os carros do Matão, da BR-710 SBC Trans na época, lá do outro lado, né? E quando a gente pegava um deles na nossa frente, ou era vice-versa, eu sempre tinha mania de mascar chicletes, né? Aí eu me lembro que eu mascava chiclete e deixava o quebra-vento aberto. Conforme eu deixava o quebra-vento aberto, eu ia mascando era pedrinha, não chiclete. E ia vindo a poeira, daqui a pouco o chiclete tava cheio de terra. Ai, meu Deus, eu ia demais. Mascando tijolo, né? Era engraçado demais. E naquela época que eu entrei lá, lá ainda tinha um porto de areia. Só que quando chovia, os caminhões eram muito pesados, eles iam para Parelheiros, por ali, pelo Matão. E a gente passava ali para pegar as crianças, né? Só que como eles eram muito pesados, o que acontecia? A terra, eles iam cavando a terra. E a gente, como era mais leve, a gente atolava onde eles passavam. E aí precisava de trator ou alguém lá para tirar a gente daquele barro, né? E o que eles faziam para ajudar? Como a gente pegou amizade com eles, porque a gente tinha que ter amizade com todo mundo ali, porque era só a gente ali, né? Era Deus e a gente. Eu vou dizer mais. Os motoristas e monitoras do transporte escolar de crianças especiais, em qualquer região, mas em especial nessa região aí de uma estrada de terra, uma estrada que atola, uma estrada que escorrega o veículo, cheia de criança especial. Dentro, os deuses são os motoristas e monitoras. Meu Deus. Porque imagina você com um carro convencional, com, vamos supor aí 40 crianças especiais, 54 crianças, vamos falar que é 64, porque aí fica o número do canal. Com 64 crianças especiais num ônibus, numa ladeira, numa estrada de terra, que você pode ou atolar ou escorregar o veículo. Meu Deus. A responsabilidade é muito grande, é por isso que eu digo que são heróis de verdade. Verdade. Né? Os motoristas e monitores que protegem e que transportam essas vidas especiais aí no nosso Verdade. E a gente, com o tempo, né, que a gente transporta eles, a gente tem eles como se fosse parente. Sim, um carinho. Filho, como irmão e... É um carinho especial. Eu achava engraçado que as mães, eu fiquei lá bastante tempo, as mães falavam assim, Paula, se precisar puxar a orelha, eu faço um papel por escrito. Eu falei, você tá doido? Eu não puxo a orelha nem dos meus sobrinhos, quanto mais deles. Eu falava, não, eu tenho eles como se fossem meus mesmo. Quando vocês passam eles pra gente eles são nossos. Então, o cuidado, ainda mais pra gente que é motorista,
tanto quanto as crianças e as monitoras, o cuidado era sempre olhando retrovisor, olhando retrovisor, olhando retrovisor, porque o medo de alguma criança, porque é muito buraco, lá era muito buraco, aquelas costelas de vaca que você passava assim, Imagina as crianças pulando ali. Nossa, o medo era de uma virar assim de lado e machucar as costas, acontecer alguma coisa. E quando tinha um ponto lá que a gente chegava, que era no Porto de Areia, a gente chegava lá e tinha o tubão ali embaixo. Quando chovia demais, o tubão ele inundava, né? Tá. E aí eu passava com o ônibus e teve um episódio que uma das crianças foi subir no ônibus e pisou no cocô. Tá. Aí subiu e aí ficou aquele cheiro. Estiou, Falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Quando eu cheguei lá, que aí estava inundado, falei, gente, eu tenho uma ideia. Eu vou descer, vou pegar a água e vocês jogam aí. Ai, vamos, tia Paula, vamos. Falei, não, vocês não vão descer, vocês vão ficar aí. Eu desço. Aí as monitoras ficou lá. Eu peguei as monitoras me deram uma sacolinha plástica. Eu ia enchendo de água, dava para eles jogavam e fizeram a festa. Meu Deus. Olha que maravilha, eu imagino a festa o salão do ônibus cheio de criança, todo mulameado de cocô. E aí você parou na parte alagada, pegou uma sacolinha e foi lavar o salão. As crianças deviam estar achando que era uma festa mesmo. Adoraram, nossa, adoraram. Aí eu acho que isso não está em nenhum procedimento isso, né? Não. Isso é uma coisa que não tem como escrever um procedimento, mas está aí a sabedoria, a sagacidade aí do motorista profissional, da motorista profissional, de resolver um problema. Né? Até história como essa eu não tinha visto aqui ainda não. Se é motorista que está com o salão cheio de cocô aí, procura alguma poça de água aí e manda ver no salão. E se tiver criança dentro vai virar festa ainda, porque eu imagino eles se divertindo com vocês lavando o cocô do ônibus. Que história legal. Eu fico imaginando que deve ter sido divertido para as crianças. Ai, foi tudo que acontece diferente assim, eles se divertem, né? Muito. E aí eles falavam para os pais, eu também sempre confirmava, não escondia nada deles, porque para a gente era uma cumplicidade entre os pais, a gente, tudo, né? E eles adoravam, e os pais gostavam mais ainda, né? Porque via o cuidado que a gente tinha com eles. Que maravilha. Era bom demais. Que maravilha, parabéns por essa jornada que teve, né, no transporte escolar. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre as histórias da Paula aí nesse transporte escolar. Deve ter histórias maravilhosas, né, com as crianças e histórias engraçadas também, porque eu acho que até para o profissional, para fazer um trabalho desse, ele tem que ser especial também, né? Ele tem que ter uma mente especial para saber lidar e conduzir, né, as crianças sensíveis ali, muitas, né, com alguma deficiência física, inclusive. Imagina uma vibração naquela costela de vaca. Tem que ter um cuidado muito grande e é por isso que eu sempre parabenizo aqui o pessoal do transporte escolar, inclusive aqui da Diastur, porque é uma das maiores empresas de escolar do Brasil que eu conheço. É a maior que eu conheço em quantidade de casos e quantidade de crianças que transportam e com a qualidade que é fora do normal. Parabéns a todo mundo, parabéns a você também. Tem mais alguma história boa do escolar ou a gente vai para o urbano já? Né? Não, aí eu fiquei como motorista ali no Matão por acho que uns 8 anos ali. E logo então eles me convidaram a ser monitor operacional, né? Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou sair daqui, tanto tempo trabalhando, né, do outro lado da balsa, sair, como é que vai ser, né? E aí eles me convidaram, eu falei, vou, né? Aí fui, vim trabalhar pro lado de cá, e eu comecei cuidando da frota, né? Cuidava da frota toda, do escolar, e eu era uma pessoa chata, né? Porque eu pensava assim, a gente está cuidando dos filhos dos outros, né? Então, a gente está transportando, para mim era como se estivesse transportando uma pedra preciosa, né? Exatamente. Porque era o cuidado e eu lembro que eu ia na SBC Trans, porque eu sempre ia para lá, porque a manutenção era com eles, né? E começou ali comigo, né? Eu era monitora operacional da frota, eu cuidava da frota, então eu ficava no pé para ver como essa frota saía, né? Em perfeito estado.
pneu, parte mecânica, funilaria, elétrica. Essa parte eu cuidava de tudo, né? A inspeção da frota mesmo. Era minha. Deixa eu aproveitar que eu recordei aqui, quero deixar um abraço aqui foi o Hugo Romano que conectou a gente também, esteve por aqui. Grande abraço pro Hugo, que estiveram também do transporte escolar, ou que já tiveram passagem no transporte escolar. Teve o Fabinho Oliveira, que teve logo no início no canal. Grande abraço pro Fabinho. E a Rose também, que esteve por aqui. A Rose também ficava ali fazendo um trabalho, né, de coordenação operacional, que é mais ou menos isso que você fazia também. Você cuidava da parte da inspeção da frota para garantir que não ia sair um ônibus com pneu ruim, ou com amassado, ou sem funcionar qualquer dispositivo elétrico, coisa desse tipo, né? Era tudo essas coisas. Maravilha. A Rose na época ainda era motorista. Agora ela tá na operação. Tá na operação. Eu achei muito bacana também. Que bom. Grande abraço a todos eles. Então você inspecionava lá o ônibus da Rose também. Também, de todos eles. E aí como é que era? O farol queimado. O ônibus não pode rodar com o farol apagado. Como que era o seu trabalho? Eles faziam uma ficha, né? Chegavam pra mim e falavam, Paulinha, ó, tá acontecendo. Eu falei, faz a OS aí, eu levo pra lá. Aí fazia OS tudo, aí eu já pegava uma relação dos carros que tinham OS, ia até lá e acompanhava o serviço. Via se estava tudo pronto já para quando era um horário de 10h30 que começava a soltura das frotas, as frotas já tá tudo prontinha, porque 7 horas eles chegavam, 7, 8 horas, então era um tempo curto, né, para manutenção. E aí eu ia lá e via o que Ficava no pé da galera da manutenção. Era chato, eles falavam, você vem encher meu saco aqui, Paulo? Sim. Tem que ser, Paulo, eu falo aqui no canal, tem que ser chato para esse tipo de serviço. É uma questão de segurança, né? Qualidade do transporte. Eu sou muito chato, às vezes, vou mandar um abraço pro pessoal da manutenção e também, tá vendo? Ó, uso o exemplo lá daquela época que a Paula fazia, que ela pegava as ordens de serviço e ia acompanhar carro por carro se o serviço estava sendo executado ou não. É por isso que a frota saía, por isso que é uma empresa de sucesso e tem qualidade. Você que é da manutenção, que é motorista, abrindo a ordem de serviço e esquecendo por aí, jogando fora, perdendo a ordem de serviço, só apagando ela no sistema, a coisa não vai funcionar do jeito que deve. Então, a parte séria do processo sério da manutenção da frota, precisa de gente qualificada, empenhada e chata para garantir que a coisa aconteça, não é isso? Verdade, tem que ter, porque senão não sai, né? Não sai. Se a gente deixar do jeito que eles querem, não sai no horário, no tempo hábil que tem que sair. E o pessoal lá na época, graças a Deus, no começo eu chorei porque eu não sabia o que eu fazia, né? Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Até o diretor lá na época, eu falei para ele qual é o meu serviço, na verdade, porque eu fiquei desesperada, né? Quando eles me colocaram lá, eu não sabia o que fazer. E aí ele falou, seu serviço é assim. Eu falei, então tá, já que é isso, então eu vou fazer o meu serviço. Ele sabia que você era chato e que você ia cobrar. Ele já sabia isso já. Falou, vou pegar essa profissional aqui, que ela é a pessoa certa para infernizar aqui o pessoal da manutenção para eles soltarem os carros. Imagina. E como eu tinha muita comunicação com eles, né, brincava demais com eles, então eles sabiam na hora de brincar e sabiam a hora que eu tava falando sério. Ele sempre foi da resenha, assim, de bater papo, sempre foi comunicativa? Sempre foi? Sempre, toda a vida. Imagina a festa que era, dirigindo o carro cheio de criança. Nossa, eu amava. Cada dia era uma coisa boa. E aí, passou quanto tempo na inspeção lá? Aí eu fiquei 8, 9, 10, mais 3 anos, né? Fiquei 3 anos lá, fazendo esse serviço. E após isso, né, fazia também as horas extras que a gente tinha no grupo também. Era gostoso também quando a gente fazia. Fazia inspeção durante o dia e depois fazia uma hora extra fazendo viagem, inclusive. Isso. Aí já foi pro urbano já ou tava no escolar ainda? Tava ainda no escolar, eu continuei lá, não saí da escolar. Eu ficava só fazendo as horas extras quando eles precisavam, né? Sim. Aí a gente fazia. E no fim de semana eu achava legal porque o pessoal às vezes pegava ônibus comigo e falava assim, nossa, Paula, ainda bem que você veio hoje. Aí, por quê? Tava te esperando, porque eu sempre perguntava pro motorista, Paulinha tá lá hoje? Tá, então eu vou ficar esperando ela aqui. Eu falava, mas por quê? Porque eu sou uma motorista que canta, né? Motorista que canta, eu quero saber se você vai cantar ou só canta no ônibus? Não, eu canto em qualquer lugar. Então dá uma palhinha aí, vai. Hoje o meu milagre vai chegar.
eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz. Boa, parabéns aí, ó. Obrigada. Irmão, leva. Mandou um gospel maravilhoso. Sabe que todos os dias pela manhã eu saio de casa ouvindo música gospel. É óbvio que durante o dia, depois eu ouço outras. Eu gosto de tudo um pouco, Você mas eu sou eclético, mas o gospel tá todas as manhãs. Eu tomo banho ouvindo o gospel, venho pro trabalho ouvindo o gospel, e aí depois a gente vai pro processo do trabalho todo, né? À tarde, às vezes, eu volto ouvindo um sambinha, um rockzinho. Parabéns pela música. Imagino o ônibus inteiro cantando no louvor desse, deve ser abençoado demais. Virou, já aí, ó, virou a cadeira lá. Eu acho que tem futuro. Você canta em alguma igreja ou não? Canto, Que canto. legal, que legal. Qualquer igreja. Ebenezer, do Jardim Silvina. Deixa um abraço para os irmãos lá da igreja, então. Um beijo para vocês, meus irmãos amados, da Ebenezer, tanto Silvina quanto a sede aí, quanto todos os Ebenezer, todos os irmãos aí. Que maravilha, que Deus continue abençoando Amém. o seu canto, o seu propósito, a sua jornada. Amém. E vamos voltar para o nosso ônibus aqui de novo para saber a cantora aí, a cantora gospel do busão, qual foi a próxima viagem aí? Aí eu achei engraçado ela falando, né, essa passageira, que ela falou assim, ai, tava te esperando, Paulo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ai, porque todos os dias quando você trabalha e você canta, eu passo o meu dia abençoado. O meu dia é outro. Eu falei, ai, glória a Deus pela sua vida. Amém. Amém. Às vezes tinha pessoas que ficavam na frente ali, aí eu ficava pensando, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Tá esperando a música. E aí ficava ouvindo eu cantar, eu falei, ô, querido, você não vai passar lá para trás, não? Não, eu só vou ficar um pouquinho aqui. Eu falei, tá bom, então, amém, pode ficar um pouquinho, mas já passar lá para trás rapidinho. Fica muito aqui, não. Eu falava para eles, para não ficar muito na frente, né? Para não ficar lá me atrapalhando, que às vezes eu ficava meio desconfiada. Vai saber o que a gente não conhece, né? Cada dia entra uma pessoa, você vai saber o que ela vai fazer? Exatamente. Né? Aí eu falava, meu Deus do céu, protege aí. É uma coisa que eu falo aqui no canal, um motorista profissional, né, principalmente do urbano, até do rodoviário, do escolar, do fretamento, não porque é sempre os mesmos passageiros, né, na maioria das vezes. Mas o motorista do urbano, ele tem um senso que ele já sabe se a pessoa é do bem ou do mal quando ela tá lá no ponto ainda. Antes dela pôr o primeiro pé no primeiro degrau, o motorista já sabe se aquela pessoa tá mal intencionada ou não. E aí você tá sempre ali ligada, né, nesse comportamento. Por que que sentou aqui? Por que que vai ficar atrás de mim aqui? Você não é um passageiro que você conhece? Tem disso mesmo, ô Paulo? Você acha? Tem. Você entra, a pessoa já te olha diferente, você já fala, e alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, porque já aconteceu comigo, né? Um assalto aconteceu e você não tem reação, né? Eu me lembro até esse foi até engraçado, eu achei, né? Ele tava o cobrador comigo, né? E aí o rapaz, eu lá dirigindo de boa, cantando baixinho ali, dirigindo. Daqui a pouco o rapaz vem na frente, era aqueles alfão ainda, né? Aí ele vem na frente e falou: motorista, abre a porta aí. Aí eu olhei no retrovisor e falei assim. Aí o cobrador não abre não, Paula. E aí o cara, abre a porta aí, motorista. E eu olhava no retrovisor, o cobrador, não abre não, Paulo, o cara me assaltou. Aí eu olhava pro cara, abre a porta, motorista. Aí o cara veio pra cima de mim. Quando ele veio pra cima de mim, aí eu abri, né? Aí ele falou assim, ô Paulo, por que você abriu? Eu falei, você acha que eu vou deixar o cara me bater, sendo que você não saiu de lá, eu vou deixar o cara me bater. E o cara armado? O cara tava armado? Tava não, pelo menos eu não vi. Não apresentou. Não apresentou nada, eu não vi. Mas eu falei assim, eu vou deixar ele me bater, por que você não veio aqui, né? Aí ele falou assim, mas o cara me roubou. Eu falei assim, ué, eu ia deixar ele me Nesse evento o bater. cara roubou. Roubou ele. E comigo ele não fez nada, né? Mas as outras vezes também foi praticamente a mesma coisa. O outro episódio também eu achei muito engraçado a cobradora me falando, né? O motorista, o cara chegou pra mim da mesma forma, falou assim, o motorista pode abrir, a cobradora liberou. Aí eu olhei e ela fez assim, né, pra mim. Aí eu peguei e abri, né? Porta da frente pra pessoa descer. Isso, porque já saía pela porta de trás, né, na época. Aí eu falei assim, ela falou, Paula, depois que eu fechei, eu falei, acabou de me roubar. Eu falei, você tá brincando, por que você não me falou? Não ia adiantar muita coisa. Não ia adiantar muita coisa. Não sei falar. Abre a porta e deixa ele descer, rápido. Ai, meu Deus, aí eu achei engraçado ela me falando, mas o que aconteceu, Neuza? Ela falou assim,
Eu peguei, tava lá de boa e eu só senti uma mão na minha perna. Mão na perna, É. meu Deus. Aí ela falou assim, aí eu falei, nossa, tem tanto tempo que eu não sinto ninguém pegando na minha perna. Eu falei, ai, você ainda é palhaça, né? Ela falou, quando eu vi era uma touca. Aí ela falou assim, eu fiquei assim, ué, pra que essa touca na minha perna, né? Aí ela falou que o rapaz abriu a mochila, mostrou a arma dentro da mochila Tá. e pediu para que ela colocasse tudo que tinha na gaveta na touca. Dentro da touca que tava na perna dela. Isso. Aí ela pegou e foi colocando, né, o que ela queria, porque ele não levantou, não viu. Aí ela falou, aí eu coloquei uns vale-transporte, um pouquinho de dinheiro, deixa o resto lá enfiado lá. Aí ele falou, coloca que tem mais coisa. Ele falou, não tem. Aí ela tava com o celular no bolso, ela levantou, não tenho. Ele falou, seu celular. Eu falei, Meu ai. Deus do Aí ela céu. tirou o celular, colocou, aí ela ficou quieta lá, parada assim. Aí ela falou que ele foi lá na frente e aí pediu para abrir. Falei, ai, Neuza, por que que você não falou para mim que eu tinha dado ré e passado em cima do ônibus? Ai, Paula. Pois é, e a passada de mão na perna da cobradora Foi a era uma touca para colocar o dinheiro no assalto. Que situação. Meu Deus, Mas é uma que situação que coisa. acontece muito, né, no Muito, transporte, infelizmente ainda, uma questão de segurança. Isso é verdade. E é por isso que tem que louvar e tem que cantar e tem que orar muito todos os dias para ter proteção, porque é um trabalho arriscado, É verdade. né? Você está exposto ali, Verdade. tanto a questão do trânsito quanto a questão dos passageiros. Eu costumo dizer que tem sempre um passageiro mal intencionado ou bandido, como é esse caso, dá vontade do cara desembarcar e atravessar, você Meu não Deus, pode, né? como dá. Mas tem muita gente boa também que pega o ônibus, né? Tem. Ganhava muito presente, Paula? Ganhava muito bala que eles dão, mas os idosos, né? Adoro dar frutas, bolo. Nossa, balinha. Tinha um pessoal do Santo Inácio que levava para mim até bolachinha, aquelas com goiabinha. Tá. Ai, levava uma Maravilhoso. caixinha assim para mim e falava assim, ó, Paulo, vocês querem me engordar mesmo, né? É maravilhoso. Chegar no ponto final e comer as prendas. Era uma delícia, era uma delícia. Que maravilha. Aí já estava no urbano, então. Ficou quanto tempo no urbano? Eu fiquei, eu acho que 7 anos trabalhando com Bastante eles. tempo. Fiquei. Ó, se você que tá aí, não vai fazendo a conta não, viu? Porque já tem bastante quilometragem rodada aqui. No urbano, ô Paulo, me fala uma coisa. O pé, eu sei que é diesel na veia, que é um outro termo que a gente usa aqui. Quem é do busão, como você, como a sua família, é gente que tem diesel na veia, que nasceu para essa profissão. Mas para os bons motoristas e para as boas motoristas, aí a gente sempre pergunta, o pé é de chumbo ou é pé de anjo? Ai, pé de anjo é meio difícil, né? Tem um pé pesado, então. Tenho. Dá aquela acelerada, consumo de combustível, não sei como é que tá hoje, depois a gente vai saber no cometão que você anda pilotando por aí, mas a Paula leva jeito que era muito desenrolada e às vezes pisava demais para ficar um pouquinho de tempo mais lá no ponto final É, e ter aquela resenha toda com os Verdade. chapéu de bicos, né? Mas vamos lá, então vamos seguir aí. Tem mais história boa do urbano? do urbano, até quando eu trabalhei, eu sempre falava assim para os meninos, né? Quando às vezes eu precisava falar com o pessoal, dar alguma palestra, alguma coisa, eu falava assim para eles, gente, toda vez que vocês for fazer algum serviço, faz como se você estivesse fazendo para Deus. Porque eu acho que tanto no urbano quanto no escolar, e até onde eu estou hoje, ou qualquer coisa que eu for fazer, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu sempre faço, eu dou o meu excelente, né? Porque a própria Bíblia diz que tudo que você for fazer, não importa o que for, faça como se estivesse fazendo para Ele. E eu falo sempre para eles isso, sempre falava isso, e até para os meus colegas hoje eu falo a mesma coisa, né? Porque às vezes lógico que tem encheção de saco em qualquer lugar, né? Normal. Não é. Parte. Aí a pessoa se irrita e fala, gente, a gente passa por nervosismo, é normal, mas faz tudo que você for fazer, faz como se você estivesse fazendo para Deus, né? E essa sempre foi a minha maior meu maior dizer para todos Tá. eles. Sempre disse isso e acho que isso para mim é o que ficou. E quando foi próximo para eu sair do escolar, eu me lembro que eu estava no pátio, olhando os ônibus, né? E vendo se estava as frotas tudo certinha lá para sair. E eu me lembro que
não sei se vocês acreditam, mas uma voz chegou em mim e diz assim, filha, você vai sair daqui. Aí eu falei, Paula, larga de ficar pensando besteira, hein? Paula tá maluca. Aí daqui a pouco a voz falou comigo novamente, o seu tempo aqui findou. Aí eu vi que não era eu mesmo que estava pensando. Porque usou uma palavra que não era comum. Isso. Aí eu falei assim, o senhor me colocou aqui e o senhor sabe quando tirar, né? E aí foi o tempo eu falei com o Fabinho ainda na época, né? Porque o Fabinho também é cristão, aí ele falou assim, ele falou, não, Paula, será que isso é coisa da sua cabeça? Eu falei, não, foi Deus mesmo, então é só a gente se preparar. Ele falou, não, como que eles vão te mandar embora? Eu falei assim, algum jeito tem que ter, porque quando Deus fala, filho, alguma coisa vai acontecer. E Deus tá preparando e vai acontecer, não E tem aí foi o prazo de 1 mês e meio. um mês e meio. Depois que eu ouvi a voz, aí eu cheguei da Divena, que eu tinha ido levar uma van para fazer a vistoria, né, deles lá. E aí quando eu voltei, eles falaram, para você subir lá na RH. Aí eu falei, eu já sei o que é. Aí quando eu cheguei... Já foi preparada. aí Preparada e feliz da vida, porque tinha certeza que algo diferente viria por ali. Só que ao mesmo tempo, quando você é dispensada, né, de um lugar que você já está há tanto tempo... Que gosta muito. Aí quando eu saí aí, ainda falaram assim, não faz alarde, hein, Paulo, porque senão o pessoal vai ficar... Eu falei, tá bom. Aí ajeitei as coisas, saí, só dei tchau e saí fora. Aí quando eu saí na rua para fora, assim, aí eu comecei a chorar, né? Falei assim, Senhor, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou procurar? Vou começar tudo de novo do zero. Como que eu vou fazer, meu Deus, né? Vou ter que mostrar quem eu sou, como que é o meu trabalho, tudo de novo, né? Eu falei, meu Deus, e aí pra gente fica difícil, né? Você espera, já tá esperando, não sabia o dia, mas já sabia que ia acontecer. E aí saí, fiquei 2 anos e 7 meses sem conseguir registro, mas trabalhei como caravanista nessa época, né? Levava carro da Ford, que eram os cavalinhos, que eu pegava na Ford, eu levava para o porto, ou pegava na Marco Polo os ônibus lá e levava para o Brasil afora. Fiquei 2 anos e 7 meses assim. 2 anos e 7 meses, e aí se a gente refletir um pouco sobre isso, talvez você precisava, talvez o plano era um trabalho um pouco mais, algum trabalho que estava sozinha, com você e o equipamento ali, sei lá, deve ter algum motivo Verdade. especial para isso, porque você estava no meio de pessoas especiais, de crianças especiais, de transporte, pessoas maldosas depois no urbano, e aí foi para um trabalho de solidão, né, que é você e o equipamento ali. Talvez tinha alguma reflexão relacionada a isso. 2 anos e 7 meses não deve ter sido fácil para uma pessoa de Deus, uma pessoa animada, uma pessoa que gosta de cantar, deve ter cantado muito por aí nessas estradas. E aí depois já foi pro rodoviário já ou ainda não? Não, aí eu não tinha nem pensado desse jeito, sabe, Alex, você falando pra mim agora, Tinha um plano de Deus, falou assim, ela vai precisar passar por esse processo, propósito, por esse propósito sozinha um tempo para mim. Porque verdade. Deus não faz nada de graça. Não, eu acho engraçado que você falando, eu me lembrei até uma vez que a gente estava na estrada e eu dirigindo assim na madrugada, né? E eu sentia alguma coisa, alguém do meu lado, né? Arrepia. Eu sentia alguém do meu lado. E o Fabão, acho que o Fabão veio aqui, não veio também? Já. O Fabão, ele falou assim para mim, Paulo, eu fui na igreja e o pastor falou assim que nessa caminhada nossa que a gente está fazendo, tinha um anjo, ele deixou um anjo junto com cada um de nós dentro do nosso transporte. Eu falei assim, meu Deus, então era um anjo que eu estava vendo do meu lado. Falei, livrando a gente, né, de Sim, todo o mal. sim. E eu acho muito incrível, né, o trabalhar de Deus, o tratar de Deus com cada um de nós, né? Porque ele cuida da gente como a gente não espera, né? Da maneira que a gente não espera. E aí eu fiquei esses 2 anos e 7 meses aí, eu falei, não, senhor, e eu vendia salgado ainda lá na porta do escolar. Vendia salgado, fazia salgado e ainda ia lá vender. Aí minha mãe ia comigo, tudo, a gente vendia junto. E aí eu falava, não, senhor, não dá mais, eu preciso arrumar um serviço, né? Preciso arrumar alguma coisa. E aí um amigo meu estava na JSL. JSL, um grande grupo, deixar um abraço pro pessoal da JSL, estiveram comigo no último curso de gestão em escala também. Um grande abraço à empresa, uma potência do setor de transporte. Verdade, um abraço também para todos aí. E aí ele falou assim, vamos lá, Paulinha. Eu falei assim, mas não fui ontem a entrevista lá? Ele falou, foi. Eu falei, vou fazer o que hoje? Ó. Aí ele falou assim, não, vamos lá. Vamos lá, até um abraço para o Cleverson também, que ele é uma pessoa maravilhosa.
Ele tá lá no Sul hoje, trabalhando lá. E ele falou assim: vamos lá que a gente conversa com o pessoal lá. Eu falei: então tá bom, bora lá. Aí fui, eu falei assim: aí eu vou com você então, e aí eu, né, cheguei lá, fiquei lá, e eu me lembro que quando eu cheguei, tava o pessoal lá, tinha 4 pessoas para fazer um teste nesse dia. Teste de motorista. Eram 40 que tinha ido o dia anterior, que ele foi naquele dia, no outro dia não ia ter mais. Só que tinham mais 3 ou era 4 pessoas lá para fazer. Aí eles pegaram meu currículo, tudo, e os meninos que estavam lá ainda pegou e falou assim: não, Paulo, a gente bota todo o nosso nome aí, porque quando eu cheguei lá, eu conheci a maioria do pessoal. Eu falei: meu Deus, eu não acredito nisso, né? Aí cheguei lá, fui fazer o teste, aí fiz o teste e tudo, passei no teste. Aí quando eu cheguei no RH lá, aí a menina falou assim: ó, você não ia ficar, porque o gestor não queria mulher trabalhando mais. Mas como você passou no teste, vamos ficar aí os 3 meses para ver se você vai passando a experiência, né? Aí eu falei: ai, tá bom. E aí toda vez que o gestor me via, ele falava assim: ó, me decepcionei com mulher trabalhando aqui, hein? E aí eu já ficava meia. Não, é vontade de falar, quem disse que eu sou mulher? Eu sou motorista. Aí tá bom, passou 3 vezes. Aí passou o primeiro dia, né? Depois dos 3 meses, aí quando chegou no segundo dia, ele falou assim: você passou, né? Eu falei: glória a Deus, hein? Aí ele falou: é. Ele falou assim: mas você sabia que você passou na rapinha do tacho? Eu falei: mentira, por quê? Aí ele falou assim: não foi pelo seu profissional, mas por causa da minha desconfiança com mulher mesmo, foi pela minha decepção. Mas como você passou e você nunca me deu trabalho nesses 3 meses que você ficou, que você continue fazendo seu trabalho como você faz. Falei: você não vai se arrepender, pode ter certeza que onde eu entro, eu dou o meu melhor. E aí eu fiquei lá, eu fiquei os 2 anos trabalhando na JSL. Até porque você faz para Deus, não está fazendo para a isso empresa, mesmo. né? Então, legal essa história. Acho que é importante a gente falar aqui ainda o número de mulheres no volante nas empresas de transporte hoje ainda é um número pequeno. A gente tem vários episódios aqui especial das mulheres e mostrando o quanto as mulheres são profissionais e são às vezes muito melhores do que muito motorista meia roda que tem por aí também, né? As mulheres têm um carinho diferente no lidar com o equipamento, com o passageiro, com a jornada, com a escala, com o horário. E eu acho que a gente precisa incentivar que mais mulheres venham com o transporte, porque elas dão muito menos trabalho que os motoristas roda presa que a gente tem por aí. É verdade, viu? Isso é verdade mesmo. Eu me lembro até você falando isso no urbano, quando eu comecei, não tinha muitas mulheres lá, né? Acho que tinha só 3 só no máximo que trabalhava lá. E eu lembro quando eu ia no terminal, eu ia pegar o pessoal, eles entravam, aí quando via que era mulher, descia. Aí eu falava: ué, mas por que você tá descendo? Não, porque é mulher dirigindo, mulher no volante é perigo constante. Aí eu falava: meu Deus, lógico que é. Tem um monte de homem na rua, por isso que se torna perigo constante. Ah, boa. Aí, beleza, aí eu me lembro especificamente de um casal de idoso que entrou. E aí, na época, tinha aqueles 2 bancos altos que eles se sentavam ali, né? E eles sentaram. Eles só não colocaram cinto porque não tinha cinto. Mas eu ouvi eles falando: ai, é mulher. E agora? Vamos tomar cuidado, a gente tá aqui, senta e se segura. Que história boa. Ô Paulo, me fala uma coisa, você sempre levou na boa, assim, todas essas... É porque são dificuldades que acontecem, né, na jornada de um motorista de ônibus. E você sempre levou na boa, assim, sempre com alegria. Em algum momento você se estressou, Ah, assim? sim, teve uma vez que eu me estressei Conta essa pra com gente, uma então. senhora. Ela ainda era uma irmã ainda. Eu falei: meu Deus do céu. A irmã da igreja, hein? Era, e minha mãe estava junto comigo no ônibus nesse dia. A mulher, ela estava com a menina dela e a menina começou a passar mal. E ela falou assim: eu posso ficar aqui na escada? Eu falei: você quer descer antes? Eu desço, eu abro para você, não tem problema. Eu falei: não, pode ficar aí, não tem problema. E a mulher estava naquele banquinho que eles falam, um banquinho do. O pé de cabo. Isso, estava ali sentada essa senhora. Depois a gente vai saber se tem o pé de bode também da motorista mulher, tá? Depois eu quero saber histórias dessas aí. Aí ela pegou: posso ficar aqui? Eu falei: não, pode, se acontecer dela vomitar, né? Aí eu jogo uma água, tá mais fácil aí, não tem É problema. só achar a próxima posse e a sacola.
Aí ela pegou e ficou lá com a menininha passando mal. A menininha acho que tinha uns 8 aninhos mais ou menos, né? Aí eu falei, você tem certeza que você não quer que eu abra? Ela falou, não, ela passa mal mesmo. Eu falei, então tá bom. Aí eu andando com cuidado, né, pra menininha não cair, a mãe também segurando a menina lá. Aí chegou no ponto que elas iam descer, abri. Ela falou, obrigada, viu, motorista? Eu falei, por nada. Aí quando eu fechei a porta, essa mulher começou. Vocês acham que vocês são donos do ônibus? E não sei o quê. Eu falei, mas por que a senhora está falando isso? Aí ela falou assim, porque você não quis abrir a porta? Eu falei assim, acho que a senhora não entendeu direito, né? A senhora não viu que ela não quis que eu abrisse? E eu estava de TPM nesse dia. Ixi, Eu mano. não me esqueço disso. Tome cuidado quando embarcar num ônibus com a motorista de TPM. Talvez você tenha que descer antes. Oh, misericórdia, tem mesmo. Aí ela pegou e começou a falar, falou assim, ó, a senhora é crente? Aí ela falou, sou. Eu falei, então a senhora não crê em Deus, não. A senhora crê no cão. Porque olha o que a senhora tá falando comigo. Pelo amor de Deus, vai se converter. A senhora estava me enchendo o saco. E aí ela começou a falar, e eu comecei a ficar nervosa, e a gente desconta em quem? No ônibus, né? O ônibus, coitado da embreagem e do acelerador. E aí os passageiros viu que ela estava me irritando, e eles começaram a vir na catraca e mandando ela calar a boca. Não falava para ela ficar quieta. Sua velha, cala a boca. E minha mãe, Paula, fica quieta. Mãe, fica quieta que eu não tô falando com a senhora, tô falando com a mulher. E aí, e eu irritada, E aí a mulher viu que ela começou a me irritar muito e os passageiros ficou irritado demais, queria pular a catraca ao contrário para tirar a mulher do ônibus. Achei que você a irmã, inclusive, estava ali reclamando. Aí ela pegou e falou assim, eu vou descer aqui mesmo. Eu falei, glória a Deus pela tua vida. Aí abri a porta e desci. Eu falei, ai meu Deus do céu, não dá desse jeito. E a gente se... Tava possuída. A irmã tava possuída. Misericórdia. Bom, acontece, né? Não são só histórias fáceis ou boas, tem histórias difíceis aí também, mas eu acho que você tem jeito de ser uma pessoa que não se destempera com qualquer coisa, não, até porque é uma mulher de fé, uma profissional, experiente e tudo. E aí, vamos para o rodoviário então? Vamos para a Grande Cometa, porque é o sonho de muitos motoristas, inclusive que já vieram aqui. Cometa é uma grande empresa, uma empresa muito respeitada. Deixar um abraço para todos da Cometa, em especial para a Tanduda, que esteve já no canal aqui algumas vezes, gente, motorista de primeira também é cria que veio lá do escolar também, né? Grande abraço, Tanduda, volte quando quiser aqui para tomar um café e vamos para Cometa agora. Como é que foi sair do JSL para Cometa? Então, aí a Volks, né, que a JSL trabalhava, a JSL abriu mão, né, da concessão deles lá, saiu tudo de lá, e aí a Cometa pegou, né, e aí pegou os motoristas que quiseram ficar junto. A gente foi para lá todo, e aí no começo para pegar a diferença, né, dos carros da JSL, que era tudo motor dianteiro, Tá. com os carros da Cometa. Cometa, que era tudo motor traseiro, né? Aí eu me lembro que o primeiro dia que eu fui pegar, aí eu me confundi não, me assustei com a embreagem, falei, meu Deus do céu, Diferente, muito né? diferente. Qual que é a grande diferença que você sentiu? No seu sentimento ali do carro motor dianteiro Mas pro a motor traseiro? potência, a potência do carro, ele é muito potente, né? Esses carros da Cometa, porque são carros rodoviários, né? Não é carro para fretamento, não é carro, para fretamento não, carro urbano, que era o estilo dos carros da JSL, que é como se fosse urbano, né? Sim. Que a JSL também trabalha com urbano. Lá em Mogi eles trabalhavam com urbano, né, também. E aí era a mesma coisa, né? E quando eu peguei esses carros, eu falei, meu Deus do céu. É um avião, assim. Aí os retrovisores, cara, aquelas antenas de formiga que eu falo, né? Falei, meu Deus, agora tem que ir devagarinho. Aí até acostumar com ele é uma semaninha para você, e depois que acostuma, aí você pode esquecer, né? Você sabe que esse retrovisor aí, que é chamado de antena de formiga, o motorista tem um receio de esbarrar ali na árvore, porque deve ser uma fortuna um retrovisor daquele, né? Eu quebrei uma vez. Meu Deus do céu, quebrou um faz uns 10 anos, tá pagando até hoje. Ai, aquele dia eu fiquei muito feliz, né? Quando eu quebrei, eu falei, meu Deus do céu, e Imagina. agora? Tava subindo ali no Sacomã, pegando a Chieta, e tem uns predinhos que estavam em obra ali, né? E tinha uma HR com caçambinha, com baúzinho, né? Ah. Parado ali, envergado, né? Tava assim, Sei, aquela calçado. tombadinha. E tinha um caminhão caçamba
do meu lado esquerdo e eu pego o lado direito dos ônibus. E aí eu olhei do lado esquerdo para ver se o retrovisor passava certinho entre a caçamba do caminhão. Tá. Passou. E aí eu pensei que eu estava longe. Da HE. Quando eu fui ver, só ouvi o barulho. Plau! Eu falei, ah, não, mentira. Mentira. Quando eu olhei, verdade. Quebrou. Não estourou o retrovisor, mas crincou o braço e quebrou o espelho. Tudo bem até então. Falei, não vou pagar muita coisa, né? Só que daqui a pouco eu ouvi um negócio craquelando. Ixi, Maria. Ai, Começou. eu falei, meu Deus, é mentira isso, né? Não, 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 não é verdade, não é verdade. Quando eu olhei, porque o retrovisor dele, ele é grudado, parafusado no vidro, né? Que pega a porta e a poltrona, a 3 e a 4 ali da frente. Quando eu olhei, craquelou tudo. Um vidro? Não foi só o braço do retrovisor e o espelho. Foi o vidro também. Aí, quando me chamaram para pagar, né? Aí eu liguei no CCO, porque a gente tem que ligar no CCO. Exato. Aí a menina falou assim, mas qual era o veículo? Eu falei, não, menina, o veículo não tem nada a ver, ele estava parado, a culpa foi minha. Mas você não pegou a placa? Eu falei, para que eu vou pegar a placa do veículo se ele estava parado? A culpa não foi dele, foi minha, não precisa da placa. Eu já estou assumindo a culpa, vou E ela, pagar. talvez ela estava preocupada se tinha feito alguma avaria no terceiro Isso. também, não é? Porque você pegou na caçamba da... Isso, só da- bem na pontinha. Só na pontinha. Foi bem na pontinha. Aí eu falei, não aconteceu nada, o caminhãozinho, o baú dele tá perfeito, não aconteceu nada. Foi só, o que aconteceu foi só com o ônibus mesmo. Aí ela pegou, até ela entender. Eu demorei acho que uns 20 minutos pra falar com ela. Aí ela me compreendeu, aí eu fiz tudo. E aí me chamaram pra eu pagar, né? Falei, pode fazer em todas as vezes aí que tá bom. Todas as vezes que dá. Mas olha que legal. Sabe por que ela estranhou? E eu já trabalhei nesse setor também, né? E estou sempre com pessoas que é do setor de avarias, né? Setor de gestão de acidentes, de redução de acidente zero. Normalmente, de sinistro, né? O setor sinistro que é para tratar dessas avarias e do sinistro aí que, como dizem. Mas o motorista normalmente ele vem com uma desculpa. Você sabe que você errou, né? E o motorista profissional, é o que eu falo, tem uma grande diferença. As mulheres normalmente elas já chegam e já assumem logo. Fala, foi eu, vê aí como é que vai ter que fazer e tá tudo certo. O motorista já tem vários amigos aqui do canal, inclusive, que vem com história, fala, rapaz, conta logo a história que foi você. Não, porque tem que ver, não tem que ver. O motorista que é profissional, ele sabe quando ele cometeu o erro e não adianta ficar achando que a culpa é o terceiro que estava parado. Eu já vi culpa até na árvore. Imagina ela que dirigiu no meio das árvores lá no Matão. Mas vamos seguir. Legal, parcelou, Já era. tá aí pago já. já tá pago, Graças a Deus. Misericórdia. Graças Você a falando Deus. da árvore, ó, eu lembrei um episódio lá do escolar que foi passar numa rua lá, bati na árvore, né? Aí eu falei para as crianças, vocês viram, gente? O que, tia? A árvore pulou na frente do ônibus. Ah, boa. Aí as crianças, foi, tia? Eu falei, foi, vocês não viram, bateu aqui, ó. Ai, tia, e agora? Eu falei, o homem vai vir perguntar para vocês, vocês falam que a árvore pulou na frente do ônibus, Boa. tá bom? Que legal isso, gente. Ai, aí eu sei que depois disso, né? Dessa avariazinha, alguns perrengues a gente passa na rua. A gente fazendo o fretamento normal, eu fazendo o fretamento normal. E esse dia eu também tava de TPM. Eu me lembro que a mulher, ela parecia que queria entrar embaixo do ônibus ali na frente, né? E ela não me avisou nada, não buzinou. Como é que eu vou saber? Que não dá pra ver, né? Você não É enxerga. ponto cego, né? Como a gente fala aqui, é ponto cego, um ônibus muito grande, e às vezes um carrinho pequeno quer se enfiar ali. Você não vê porque essa parte de baixo dele é toda fechada, né? Não é igual o urbano, que a porta ela tem visibilidade para você enxergar. Ele você não vê. E aí, quando ela viu que eu não vi ela, continuei na minha faixa. E aí ela entrou na minha frente com o carro dela e começou a me xingar. E aí eu de TPM, né? Eu falei assim, meu Deus, essa mulher não tá me tirando de sério, né? Aí ela começou a me xingar, mostrou o dedo para mim. Para que ela mostrou o dedo para mim? Não sei por que mostra o dedo, a gente fica irritado, né? Não sei por quê. Porque é uma agressão de alguma forma, né? Aí eu falei, ai, mentira que ela fez isso. E aí eu tava tão nervosa que eu não mostro o dedo que os outros mostram, né? Aí eu falei, preciso mostrar, fazer alguma coisa. Mostrar alguma coisa pra ela. Tem que fazer. Aí eu fiquei me segurando, aí fiz assim.
Quando eu fiz isso, você acredita que o meu nervosismo foi embora? Mostrando pelo menos o dedo. O dedinho mindinho, vamos ficar de bem. A gente pode ficar de bem para não te mostrar o dedo certo? Mas ela me irritou de uma tal forma que eu falava assim pra ela: mulher, pelo amor de Deus, honra a calcinha que você veste. Porque eles falam pra gente que a gente dirige fogão. A gente não dirige fogão, mas você tá parecendo que tá dirigindo. E eu falei tanto pra ela aquele dia, que eu tinha um passageiro comigo, ele falou assim: Paulinha, eu falei assim, calma aí, deixa eu desabafar. Eu preciso desabafar porque a TPM tá alta aqui. E aí ela foi embora, e depois que a gente acalma, né, fala, ai, depois se eu visse essa mulher, eu ia pedir perdão pra ela, desculpa pelo que aconteceu. Porque você extrapola, né, fala algumas coisas que Faz não... parte. Porque você sai do sério, né? Sai de si, na verdade. Ainda mais quando você tá nervosa. Que as pessoas acham que é brincadeira, que nem vocês homens, né? Não tem isso. Mas é uma coisa que a gente sai de nós, né? Não é a gente. A gente não tem, né, a TPM, mas a gente tem um sensor para saber. E eu até falo para os amigos aqui, os amigos da Bus 64, alguns clientes próximos, eu falei, a gente sabe quando a mulher tá de TPM. Tem um sensor, o homem não tem TPM, mas ele tem um sensor. E aí, se você já sabe, não evita confusão, cara. Não vai querer armar confusão com a sua mulher, principalmente, né? De TPM, você vai perder, não tem jeito de ganhar, né? Ou no trânsito, se você perceber que o sensor, ó, tem uma TPM ali, deixa passar, deixa pra lá, resolve depois. É melhor no contrato. TPM é tendência para matar. Exatamente. Na verdade, eu digo que TPM significa treinadas para matar. Aí, ó. Treinadas para matar. O homem que for inteligente, ele tem um sensor. Esse Verdade. sensor dá para saber. É só ele falar, tem TPM, vamos fugir, vamos acalmar a fera aí, porque senão ela quer te matar. Os meus colegas de trabalho e os meus passageiros, né, que todos os dias são os mesmos, eles já sabem. E hoje você não tá boa, né, Paulo? Não. Ele já nem Já brinca sabe. comigo, já Hoje sabe. não, esse dia não vai ter nem a música, né? Não vai cantar. Ô Paula, mas chegamos então aí na Cometa. A Paula tem história aqui para contar, uns 10 episódios desse aqui. Eu quero ainda saber um pouco mais sobre a Cometa, mas a nossa viagem está quase já chegando no desembarque. E aí, me conta um pouco então dessa sua rotina hoje. Como é que é? A linha que você faz, não sei se pode falar, do bairro tal, tá na Volkswagen, transportando os profissionais da Volkswagen, né, o fretamento da Volkswagen para você que passa na Anchieta aqui, depois do KM 20 e pouco aqui, depois do KM 22 ali, Volkswagen, aquele monte de cometa, aquela maravilha ver aquele monte de cometa encostado ali no estacionamento da fábrica da Volkswagen. E me conta como é que é a linha que você faz hoje, quantas pegadas, vai transportar a gente hoje, está de folga. Conta como é que é a sua rotina no fretamento e como é que é a resenha com os passageiros. Porque é uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, e é animada, tem história boa para contar. Tem passageiro no fretamento que gosta de muita história e tem passageiro que quer dormir. Conta um pouco como é que é a sua rotina com esse passageiro hoje da Cometa. Hoje de manhã eu faço 2 pegadas, né? A primeira pegada é às 3 da manhã. Hoje eu tô na reserva de manhã. E aí eu fico lá aguardando, só se acontecer alguma coisa eu vou. E agora, no intermediário, que eu digo, né? Meio-dia, aí eu saio para fazer a entrada agora das 3, do pessoal das 3. Eu inicio a linha ali no Sertãozinho, em Santo André. E aí faço o percurso só por Santo André mesmo agora. E a Carijós, né? Adriático, Carijós, Rua dos Vianas, pego o Centro São Bernardo e vou para Volks. O pessoal já me conhece, é sempre os mesmos. E nessa linha eu tô desde quando eu entrei, já são 5 anos lá. Nossa, bastante tempo. 5 anos não, desde a da Júlio, então já vai fazer 8 anos lá já, nessa linha. O ônibus já anda sozinho, vai. Já, praticamente. Aí o pessoal já me conhece até por demais, né? O pessoal, já tô com eles todo esse tempo. E o pessoal que eu faço a saída também, que é 135, que é o pessoal da Vila Camilópolis ali, Santa Terezinha,
Vila Ema, Jardim Elba e Madalena ali naquela região. E o último pessoal que eu deixo ali na Vila Ema, né? Já tô com eles, já tem também 6 anos, eu tô com eles ali, então já tô acostumada, né? Já Sempre o faz mesmo parte da percurso. família. É o mesmo percurso, o pessoal sempre me ajuda também, até no percurso ali, que o povo já me conhece, passa na frente da praça, aí tá o pessoal jogando, já, e aí, motorista, já eu cumprimento todo Conhecida mundo. demais aí no trajeto. Já. Vou deixar um abraço então para todos os passageiros aí da Volkswagen, do fretamento aí da nossa motorista padrão aqui, da Paula. Paula Feaz é uma pessoa incrível aqui. Você que é passageiro da Paula, deixa um comentário, deixa a curtida, ativa as notificações, né? Vamos compartilhar esse vídeo aqui para ele chegar cada vez mais longe. E aí tem que pedir para os passageiros dar a curtida no vídeo, né, ô Paula? Verdade, pessoal, não vai esquecer aí, hein? Ó, curte aí, comenta aí, senão vocês tá ligado. Se não, segura a freada brusca que ela vai dar para todo mundo acordar aí no ônibus. Maravilha. Então, hoje a rotina é essa. Ô Paula, qual que é o seu, na sua rotina para deixar o ônibus? E aí sim dizer, foi um dia abençoado, cumpri com o meu propósito aqui, e aí vai para casa descansar. Como que é a vida da hora que você larga o ônibus lá, termina, encerra a sua jornada, conta um pouco daí para frente até chegar em casa e qual que é a rotina da Paula em casa. Eu chego em casa, né? Eu moro com a minha mãe, e aí eu chego em casa, vou fazer janta, vou cuidar da roupa, que eu não deixo as coisas para minha velhinha fazer, né? Porque já tá com 74 anos. E aí eu faço algumas coisinhas, mas ela cuida bastante também, né? Mãe, um beijo pra senhora. Beijo, como é o nome da mamãe? Santina. Beijo para dona Santina. Paula, motorista padrão, motorista top aqui, tá no nosso canal. Um grande beijo para responsável por essa criatura aqui que é maravilhosa. Obrigada. E aí eu faço as coisas em casa, eu brinco com os meus sobrinhos, né? Chego lá, alegria. Com os meus gatinhos, tudo. E fim de semana trabalho com rodoviário, né? Faço rodoviário no fim de semana, que é só de segunda a sexta que a gente trabalha no fretamento. E fim de semana a gente está no rodoviário. E aí, que linha do rodoviário você faz? Eu faço Baixada, Guarujá Baixada. ou Praia Grande. Aí todo mundo falou, Paula, legal, você trabalha, dirige um Cometa, transporta a galera da Volks. Final de semana, praia. Eu quero um trabalho desse. Mas não dá para aproveitar a praia, né? Não dá para aproveitar. Como faz? Bate lá e volta já? Não. Bate e volta. Você fica lá, é pouca coisa, né? Praia Grande, quando você vai lá pro Tatico, ainda você consegue ver a praia que você passa por São Vicente. Mas o Guarujá fica longe, então não dá. E você só. É o tempo de você ficar ali, uma horinha, dar uma descansadinha e já sai de novo para tá voltando com o pessoal. Mas é gostoso, é bem gratificante o trabalho, eu gosto. Que eu me lembro do meu caminho da roça de antigamente, né? Ali no Guarujá. Que era para o Porto, sentido Porto, então ali é meu caminho da roça já. Que maravilha, Paula. Infelizmente a gente está chegando, né, no final da nossa viagem. Eu vou querer muito que você volte numa outra oportunidade para fazer uma hora extra aqui no Pod Bus 64, para contar mais histórias, para trazer algum colega que é do ônibus, ou vamos ver se a gente consegue trazer os tios. Sim. Eu vou deixar o desafio para você convencê-los, ou um ou outro, ou o Jair, ou um dos tios ou o Valdemir, para que eles venham aqui para a gente bater um papo e contar a história. Eu tenho boas histórias com eles do passado. Talvez, eu não sei se eles devem lembrar, né? A diferença é que eu tinha cabelo e não tinha barba, né? Né? O cabelo inverteu, né? O cabelo inverteu. Eu já tive cabelo um dia, né? Tem gente que fala, não, você nunca teve cabelo. Já tive cabelo. Já fui mais escuro também. Soltaram uma foto minha na época do ABC. E eu era bem mais escuro. Eu não vivia no sol, nos pontos, na rua e tal, né? Hoje eles falam, tá ali, sabe, fica só no ar-condicionado. Não é, a gente passa o dia todo na garagem também, no pátio, derretendo a sola do sapato, no calor, dependendo do lugar que a gente está. Mas é isso, vamos chegando aqui no nosso ponto final, com esse episódio muito especial. Tenho um prazer grande receber você aqui, principalmente porque é de Deus, principalmente porque eu sei que você está fazendo isso daqui para Deus, e eu também sempre falo sobre o nosso propósito aqui, né? A gente faz isso, eu acho que costumo dizer, foi Deus que me colocou aqui, e a gente, enquanto Ele não mandar eu parar com isso daqui, a gente vai seguir com essa nossa viagem. Tem mais algum abraço?
algum recado, ou para os passageiros, para a família, ou... Dá um recado para os passageiros que você vai pegar daqui a pouco, vai. Pessoal, um abraço para vocês. Daqui a pouco eu tô aí. E para os meus colegas, né? O Edgar, que ele falou para eu mandar um beijo para ele. Não pode esquecer. O Emerson, o Anderson, o pessoal da Cometa, todos os meus colegas aí, um super beijo para vocês. Para os meus sobrinhos, né? Para os meus tios, para eles não brigarem comigo. E para todos aí. E quero deixar também, posso, né? Deixar um Fica à recadinho para vontade. vocês. Para vocês não esquecer, Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas aqui, tá? Hoje, se vocês se sentem entristecidos, chateados por alguma coisa que aconteceu, há propósito de Deus para tudo aqui debaixo da terra. Então, que o Senhor venha consolar, venha estar com vocês a cada dia e faça tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Ele, tá? Com excelência sempre. Um abraço para todos vocês, viu? Amém. Feliz. Amém, que Deus abençoe demais Amém. seu propósito, a sua jornada. É difícil, hein? Amém, 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 então. amém. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe vocês também sempre De- aqui. Que prospere vocês Amém. mais ainda. Que esse canal venha a ser um canal de bênçãos também para todos que for ver, que for assistir. Que todos eles possam ser edificados por aqui também. Em nome de Jesus, viu? Amém. Amém, que Deus te acompanhe sempre na sua jornada e sempre roteirize aí seu itinerário. Itinerário desenhado por Deus. Amém. Agora a gente tem que fechar a porta e soltar o maneco pra gente ir pro próximo episódio, mas antes, então, eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Vai com Deus, Cometa Harley tá saindo daqui para pegar os passageiros ali. Deixa tchau ali e vamos pro próximo. Tchau, Tchau, tchau. Amém, que bênção, que bênção. Bom, Jancap e Moreflex, nossos parceiros. A Moreflex é a fábrica de borracha de alta qualidade. Fazer o pneu que a Jancap Recap, e aí você vai ter um pneu de qualidade aí na sua empresa. Vai ver aqui na descrição, tem o contato, tem o site da Moreflex e Jancap, parceiros do canal. A gente tava meio com pneu murcho, e aí chegou Moreflex e Jancap, calibrou aqui e a gente Deu um gás. deu um gás e a gente tá acelerando agora, cantando pneu aí nas curvas aí, com Moreflex e Jancap. Esse é o Pod Blues 64.